Mário, abertura do Se Liga, vai, vamos começar. Então, essa sexta-feira a gente tá com um entrevistado muito legal. A gente vai falar... Quantas visualizações deu no... Só um minutinho, quantas visualizações deu no quadro do Breno? Só pra gente agradecer e tal, começar assim. Deu umas 4.000 visualizações. O Gui nem veio, não vai fazer abertura hoje? Então, o Gui não pode vir fazer abertura também. Quem quiser curtir a página do Se Liga, canal 54 Se Liga. Aqui embaixo. Tá na tela, fique à vontade. Tá, certo. História massa do Breno, né? História massa do Breno. Agora a gente vai pra esse Se Liga, que é dessa sexta-feira, tá bom, Mário? Não, mas espera aí, antes de começar esse Se Liga dessa sexta, deixa eu mostrar um vídeo que eu fiz no último final de semana de fevereiro, que eu fui tocar uma festa, daí o cara tava lá, um amigo meu, tal, falou do Se Liga, a gente tirou umas fotos, o Du tava lá, vocês não foram na festa. Marcelo? Isso. E ele se emocionou, cara, tipo, com o quadro do Eli e tal, porque ele não conhecia o Eli Rodrigues. Sim. A família dele não conhecia e ele viu ele e achou muito legal e ele lembrou da infância dele. Foi muito legal ali o momento, sabe? Mostra aí, então, com você. Coloca então. Viu que massa? Muito massa. Ele sim é... Gente boa, Marcelo. Gente boa. Continua assistindo a gente, Marcelo. Tamo junto, Marcelo. Sem me interromper agora, tá bom? Tá bom. Enfim, vamos Mas continuar. antes. Meu Deus. Só mais uma. Não, última. Ontem foi aniversário do Padilha. Aê! Nós temos um vídeo, nós fizemos uma homenagem pra ele, a gente colocou uma foto no computador dele, né? Isso. E ele, coração de pedra dele, mas mesmo assim lá no fundo a gente sabe que ele gostou. Pode ter certeza, ele não tirou. Tá lá. Sério? Tá. Coloca aí. Agora sim a gente vai pro quadro dessa sexta-feira, tá Bora. bom? Fechou. O entrevistado dessa sexta-feira... Quer que eu fale? Entrevistado Não, eu dessa desisto. sexta. Não dá mais. Você quer fazer sozinho? Você me interrompe toda hora, não vai fazer. Sério? Vem cá. Tá, eu vou falar então rapidinho. O entrevistado dessa sexta é o Afonso Ferreira Neto. Nos tratou muito bem. Ele vai falar sobre a Academia do Ser Humano. O que é a Academia do Ser Humano? E o que pode te ajudar? Eu vou falar. Já volto. Vem cá, Marcos. Se liga. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção. Pensa! Esse enneagrama é uma coisa extremamente antiga, tem mais de 4.000 anos. Ele era conhecido por alguns pensadores, alguns filósofos, né, como Gurdjieff. Na verdade foi o Gurdjieff que trouxe para o Ocidente. Então é assim, eu trabalhei durante 12 anos, se eu não me engano, ou 13 anos, alguma coisa assim, com uma empresa multinacional, com treinamentos de alta performance que custava quase R$4.000 por pessoa. Eu montava grupos de, no mínimo, 23 até 30, 33 pessoas. Então, dava uma fortuna razoável, dava uma turma, R$120.000, mais ou menos, um pouquinho mais até. E eu ganhava 25% disso. Então, cada 40, 60 dias, eu ganhava um dinheiro legal. E isso foi se passando aos anos. E um dia eu não recebi um dinheiro, eu vendi para uma empresa, essa empresa não me pagou porque a nota fiscal deu diferença de valor lá de São Paulo. E eu não consegui pagar minhas contas. Aí eu percebi que eu estava pobre. Trabalhava com um curso para deixar as pessoas ricas, para deixar as pessoas falar em público, para as pessoas serem o bicho da goiaba. Porém, elas só ficavam uma casca, como eu ficava só externamente, bobo alegre, sabe aquele cara alegre? É isso aí, vai estar tudo certo. O carro está pegando fogo, o cara diz assim, joga gasolina gelada lá que ele apaga. Eu fazia isso. Então, eu não prosperava e aquele dia eu percebi isso. Aí eu descobri que o problema estava em mim. Não adiantava eu criticar as outras pessoas, o mundo, nada. Estava em mim. E aquilo doeu. E eu lembrei de um treinamento, um curso que os norte-americanos haviam aplicado com todos os instrutores desta empresa.
E este treinamento, esse curso que ele chamava, era um que mostrava quais eram os vícios psicológicos da personalidade. E aí sim, realmente eu cheguei lá e daí eu descobri o Enneagrama. O Enneagrama é um método, é um processo, é um conhecimento de 4.000 anos, em que ele mostra quais são os defeitos, não seria defeitos, quais são as armadilhas de cada uma das personalidades. Então o que eu fiz foi pesquisar esse Enneagrama que eu havia conhecido. E ele é isso aqui. É um símbolo matemático, na verdade. Aqui tem muita matemática. Inclusive, o que me impressionou foi o seguinte, o que me fez buscar isso. Se você pegar qualquer número, dividir por 7, ele vai dar um resultado que mostra os números que estão dentro deste círculo. Aqui está encerrado duas leis universais. Universal significa leis do universo inteiro. Eu não sou esotérico, mas algumas coisas começaram a aparecer tão claramente que não tem como negar. Aqui existe um triângulo que se chama lei de criação. Nós vivemos num universo tridimensional. Comprimento, altura e largura, branco, preto e cinza, passado, presente e futuro. Na própria Bíblia, tudo é lei de 3. Na Bíblia fala-se muito a respeito do número 3 e do número 7. Eu não acreditava naquilo, né? Mas assim, cara, quem é que inventou essa porcaria? Deve ser para assustar a gente. Mas não. Você vai observar que dentro do Enneagrama existem 7 vícios psicológicos, que são aqueles, mais 2, que é a vaidade e o medo. Então, lá na infância, entre os 4 e os 7 anos de idade, em virtude de nossos pais, da sociedade, eles enfiam em nós maneira de nós sermos. Enfiam em nós significa assim, quando o pai diz assim, não, tem que comer de boca fechada, quando você encontrar alguém você tem que ficar quieto, todas essas coisas que eles vão fazendo em nós, ou por exemplo, pais que nos assustam, pais que botam medo, surram muito a criança. Então, a criança começa a adotar uma estratégia para poder sobreviver. Essa estratégia tem uma falha. Aqui mostra as três centros de inteligência. Este aqui são as pessoas ativas. Aqui estão as pessoas emocionais e aqui estão as pessoas teóricas. Cada um deles reage dessa maneira. Então, por exemplo, esta pessoa que nós chamamos de padrão número 1 são as pessoas que são ativas. Como está grudado no emocional, ela é ativa emocional e não é teórica. Esta pessoa aqui de padrão 2 é uma pessoa emocional, ativa e também não é teórica. Então, esta pessoa aqui, esse padrão, são das pessoas que tomam decisões, nós vamos chamar assim, pela emoção e não pela razão. Isso é o Enneagrama. Então, quando você procura só o Enneagrama, quando você busca só o Enneagrama, você vai descobrir quais são os vícios da tua personalidade, quais são os vícios psicológicos que você tem, o que não permite com que você evolua. Eu trabalho, na verdade, com um pouco mais. Nós chamamos aqui de método Afonso. Por que método Afonso? É um método que eu desenvolvi em 60 anos de experiência. E eu sigo hoje um pensador chamado Gurdjieff. Se você procurar isso na internet, você vai encontrar material fantástico. Então, é um trabalho de como você resolver o vício psicológico que você traz desde a infância. Essa falha. Todos nós gostamos de ser o que nós somos, porque essa estratégia vem da infância. Só que a gente não atinge o objetivo que a gente quer. Então nós sempre pensamos que nós estamos certos e corretos. Quando você vem fazer o Enneagrama aqui, eu tenho participantes que vêm para tirar sarro de mim.
Então as pessoas vêm aqui, já teve várias pessoas, geralmente é o padrão 7. Eu vou lá, vou tirar sarro, vou atrapalhar ele. Mas quando ele vem fazer o trabalho aqui conosco, quando eu começo a falar no nosso método a respeito dos números, ele começa a enxergar. Aqui ninguém aponta para outro assim, você é isso, você faz isso de errado. Ele começa a enxergar. Então, quando ele está lendo assim, daqui a pouco ele tchum. Aí tem gente que começa a dar risada lá. Por que você está dando risada? Cara, eu faço isso. E que mais? Eu faço isso. Então ele começa a observar onde é que está o erro dele. Então aí já começa a mudança, porque quando você começa a enxergar o seu vício psicológico, começa a mudança. Quando ele descobre que ele faz isso, ele para de fazer isso. Mas não vai mudar a essência dele. A nossa essência é nossa essência é pura. Isso tudo é personalidade. Então a primeira coisa que vem serenidade para você. Quando a gente faz esse conhecimento aqui, quando a gente usa esse método, que a gente chama do método Afonso, você encontra serenidade. Mas não significa que você vai ficar mais frouxo, que você vai ficar diferente. Não. Você vai fazer as mesmas coisas, só que agora consciente. É exatamente isso. Então, mas é que quando você enxerga o teu vício psicológico, esse exagero, cara, dói pra caramba. Quando eu descobri que eu não era bom líder, que eu começava e não terminava as coisas, que eu magoava as pessoas, eu digo, nossa, mas não, eu sou bonzinho. Aí tava um monte de gente lá com vontade de me matar, digamos assim, né? A gente se enxerga o máximo, o cara, e não é assim, porque esse é o ponto cego. Então quando você descobre isso, você vai começar, nós ensinamos você a trabalhar nisso, tanto que é um processo contínuo para o resto da sua vida, mas no primeiro choque assim você já descobre, aí você já sabe quem dá certo com quem. Então, por exemplo, o padrão 7 se encaixa bem com pessoas de padrão 4, pessoas de padrão 8. Então você começa a descobrir os relacionamentos também. E uma coisa que desaparece assim, imediatamente, são os atritos entre as pessoas. Porque aí eu começo a entender que, por exemplo, se a pessoa é um padrão 8, que é aquele padrão brabo, aquele padrão pesado, ele é assim. Se alguém estiver lá do outro lado da rua mexendo no carro dele, esse padrão 8 vai lá, nem que o cara esteja com um revólver na cintura, o cara vai lá. Coisa que eu nunca faria. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao programa Se Liga, né, que é uma coisa importante, divulgar mensagens, divulgar coisas novas que às vezes estão na cidade e a gente nem sabe. Então agradeço ao Mário, ao Norton, ao Guilherme, que são as pessoas que produzem esse programa. Desejo a vocês sucesso, né, e que possam auxiliar ainda mais pessoas. Se aquilo que foi dito aqui é do seu interesse, se você tem vontade de evoluir como um ser humano, de prosperar financeiramente, prosperar no amor, prosperar espiritualmente, ser uma pessoa que faça com que as coisas aconteçam com naturalidade, sem sofrimento, né? Nos teus relacionamentos, em qualquer coisa. Eu penso que o pessoal aqui do Se Liga vai colocar o telefone aí embaixo de contato, que é o meu telefone celular, 9958-7410. Então acesse ao site academiadoserhumano.com.br. Lá você vai ter mais informações e tem um lugar lá para você poder, né, passar uma mensagem para nós ou solicitar a visita de alguém para conversar com você pessoalmente sem compromisso. Então a todos vocês desejo muita paz, muita alegria, muita prosperidade e venham fazer o curso aqui comigo. Tchau. Se liga.